O UFC 315 chegou com 2 disputas de cinturão. Vem saber tudo agora. 3 tapinhas. Cavalheiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira. Humildade não tem vez aqui, né? E este episódio, ulalá, Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena, Valentina Shevchenko versus Manon Fiorot, tem José Aldo, tem Alexa Grasso, tem Jéssica Batistaca. O UFC 315 chegou com o pé na porta. Vamos falar disso tudo e muito mais. Então já deixa o seu like aqui, porque ele é importante pra gente. Faz assim, dá um like. Aí depois, durante o programa, alguma coisa acontecer que você não gostou, você vai lá e dá o dislike, não tem problema. Mas deixa inicialmente o like e depois você pode mudar se você não gostou do que foi dito aqui, tá bom? Se a gente falou mal do Poitin, se a gente é tudo maluco, você vai lá e dá um dislike, tá bom? Mas de saída, dá essa confiança pra gente. Você que tá vindo pelo YouTube é bem-vindo e bem-vinda. Você que está vindo pelo Spotify é bem-vindo e bem-vinda. E como sempre, a gente começa aqui desespinhando. E vou começar pela Wikipédia do MMA, Igor Meloto, do MMA Meloto, que é uma das bases estruturais deste podcast Três Tapinhas. Meu querido amigo Igor Meloto, por favor, chega mais, se apresente. E qual que é o teu espinho do UFC Fight Night Corey Sandhagen versus Davidson Figueiredo? Deu o que falar esse evento, hein? Salve, galera. Pois é, meu espinho vai pro Bo Nickal. É uma situação até que eu não esperava que acontecesse. Ele era bem favorito para essa luta. E como eu cravei que ele ia disputar o cinturão de forma invicta, né, no último podcast, Bem lembrado. nada mais justo do que agora eu chegar e fazer o meia-culpa, né? Porque foi um dos maiores erros que eu cometi de prognóstico, assim, tentar analisar o futuro de um lutador, foi com o Bo Nickal, porque, cara, a performance dele ali, ele não foi uma simples derrota, parecia simplesmente que ele não tem vocação para aquilo. A forma como ele perdeu lembrou muito o Brock Lesnar, quando levava alguns golpes e sentia, parecia que tinha medo de apanhar. Ele cedeu de uma forma que eu não esperava, mostrou que não tá preparado ainda para a elite do UFC. E é muito preocupante, porque eu não sei se ele vai chegar um dia nesse nível. Pelo que ele mostrou nesse sábado, agora a minha expectativa tá lá embaixo com ele. Cara, aqueles golpes no corpo, né? Acho que nunca tinha sentido, nunca tinha passado por aquilo na vida. Acho que foi surpreendido mesmo por aquelas joelhadas. Eu fiquei com essa sensação de que ele esteve num lugar que nunca havia estado antes na vida. E aí, Não quero ser definitivo, tá, com ele. Pode ser que ele evolua. Mas nesse momento, a minha expectativa tá lá embaixo. Assim, eu vou dizer que eu acho até que as pessoas estão sendo boazinhas, de uma certa forma. Tem muita gente sendo muito má com o Bo Nickal, mas também eu acho que tem muita gente sendo excessivamente boazinha nesse sentido que, tipo assim, estão falando, ele é muito jovem, essa é uma derrota boa pra carreira dele, porque ele vai evoluir muito. Mas a questão é como a derrota foi, que é bem isso que vocês falaram, que o cara apanhou e ele parecia, tipo, não querer estar mais ali. Metade do primeiro round o cara já tava assim, bicho, essa luta podia acabar, sabe? E claro, ele tomou um golpe muito forte, foi um nocaute muito legítimo. Eu não olhei para aquela joelhada no corpo e falei, entregou. Mas o desconforto dele tomando aqueles golpes. E a questão aqui também, lembrando que era o Reinier de Ridder do outro lado, e o cara pareceu o Josenoi. É isso que o Mário Kesa, mano. Mano, o cara pareceu um as da trocação. Isso pra mim é muito problemático. o Barbi, qual que é o teu espinho na garganta? O meu espinho, cara, vai na performance absurda que o Daniel Marcos entregou. E vale constar aqui que eu apostei contra. Inclusive, foi o meu palpite do campo minado, mas eu achei que pelo menos seria luta. Eu achei insano o que o Daniel Marcos fez naquela luta, porque é um cara previamente invicto. Inclusive, ele já tinha uma certa sequência de lutas dentro do UFC, que ele venceu todas, né? 17 lutas, 17 vitórias. Entrando nessa luta, assim, vou dizer, ele não era o favorito, mas ele também não era um super azarão. E o cara não fez nada.
Ele não fez nada, ele pareceu completamente surpreso pela diferença de envergadura. Crenshaw não estava conseguindo quedar, não conseguiu defender as quedas direito, tomou um super atraso na trocação, não conseguiu arranjar absolutamente nada na luta, ficou exausto super cedo, chega no final da luta e comemora. Sabe, sai levantando os braços, tentando fazer os juízes passarem pro lado dele. E eu só tava. Foi uma das coisas mais constrangedoras que eu vi. O nível de performance foi muito absurdamente ruim para um cara previamente invicto. 17 vitórias, entra lá e não entrega absolutamente nada, perde todas as rounds, não conseguiram impor a mínima ofensiva. E ainda comemora! Vagabundo comemorou! Muito bom, muito bom. Tem lutador muito cara de pau. Mesmo meu espinho na garganta diz respeito à luta Marina Rodrigues e Gillian Robertson. Primeiro, só um parênteses. Gillian Robertson, você mora no meu coração, eu te acho uma gatinha. Eu tenho um crush com ela mesmo. Eu já começo. Mulher que tem cabelo colorido já larga na frente. E eu acho ela uma gracinha, né? Eu acho ela uma... E vinha evoluindo como lutadora, nocaute pra cima da Marina Rodrigues, merecia esse destaque, esse tapinha nas costas. Mas este não é o meu espinho. O meu espinho é para o que, na minha opinião, é uma aposentadoria precoce da Marina Rodrigues. Eu fiquei surpreso com a aposentadoria dela, uma lutadora jovem, que ainda tinha o que entregar, que ainda tinha lutas a fazer, bolsas a colher, dinheiro para fazer dentro do UFC. Assim, ok, desejo toda sorte para ela. Ela tem uns projetos dela envolvendo luta ainda, né? Formação de pessoas, muito bonito e tudo. Mas me parece assim que queimou um pouco a largada, que ainda tinha um pouco mais a dar para este esporte dentro do UFC. Eu fico com essa sensação, esse é o meu espírito. Rampa, eu concordo com você em relação à lutadora que a Marina é, e o fato que ela ainda não estava, tipo, desempenhando mal em termos de envelheceu, perdeu a capacidade atlética, mas eu fiquei sabendo, assim, pela boca miúda, que ela já não estava motivada mais, sabe? Treinou muito mal, fez um camp muito meia boca, não estava focada, não estava concentrada, então eu acho que é isso, é tipo, ela não estava mais gostando do esporte. Claro que a sequência de derrotas aí, eu acho que foram 4 derrotas em 5 lutas, isso desmotiva qualquer um, e eu entendo, eu acho que não foi nem por ela se sentir, tipo, eu não sou mais capaz de fazer isso, eu acho que ela não queria mais mesmo. Eu só discordo do jovem, porque já tá com 38 anos. Olha aí, olha aí, o etarista. O cara que não perde uma oportunidade para ir chutar bengala e andador. São fatos, 38 anos. Olha, sabe com que idade o Blachowicz virou campeão, seu etarista vagabundo? Mas essas exceções aí que acontecem uma vez a cada Copa do Mundo, pô. Cara, não perdoa nem mulher, ô Barbie, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, o UFC 315, que é disso que o povo quer saber, né? Muhammad versus Madalena. Madalena foi pro mar, eu fiquei a ver navios. Paulinho da Viola. Pergunta capiciosa, uma hora tá rindo, eu tenho que chamar. Vem você aí, o etarista. Pergunta para um MMA Meloto. Se o Belal vencer, o que é provável, mas a luta vai acontecer. Se o Belal vencer o UFC, Meloto, pelas suas apurações, pelo seu feeling jornalístico, ele vai concordar com a subida dele para disputar o cinturão dos médios? Sim ou não? Por quê? Olha, essa pergunta ela é bem capiciosa, porque a gente tem elementos que apontam para os dois lados. Para começar, o Belal, desde que ele conquistou o cinturão, ele já vinha falando em subir de categoria, né, para disputar o cinturão da categoria de cima. E aí só que ele dizia o seguinte: com 2 defesas de cinturão eu vou subir. Essa era a ideia dele, o planejamento dele, pelo menos segundo ele. Só que daí agora com o lance do Islam Makhachev querer subir de categoria para realizar o sonho também de ser duplo campeão, casou que os dois estão ao mesmo tempo querendo subir. E segundo o Belal, uma entrevista que ele concedeu em abril, ele disse que o UFC quer que ele suba. E esse elemento aí, eu acho que ele é muito forte, porque o UFC meio que descobriu uma forma de se desfazer de campeões que não chamam atenção. Que tu é um campeão que tu não vende pay-per-view, vamos fazer o seguinte, você sobe de categoria e você larga o cinturão.
E aí você disputa o cinturão lá de cima como desafiante, já não tem o prestígio, e a gente tem um outro campeão definido aqui. Isso aconteceu no peso pena de uma forma que eles não planejavam, né? Eles queriam que o Topuria permanecesse ali, mas vai que o cara quis subir, Volkanovski e Diego Lopes ali ficaram com a disputa. O meu feeling aponta que vai acontecer isso mesmo, porque o UFC mesmo não quer que o Belal seja o campeão da categoria, e é uma forma deles se desfazerem do Belal, mandando ele subir de categoria. Lamentável, é tudo que eu tenho a dizer caso isso aconteça. Depois eu explico por quê, o que eu penso disso tudo, mas acho lamentável se isso acontecer. E eu sinto também que o UFC parece mexer todos os pauzinhos em prol do Islam Makhachev, né? As pessoas que acham que esse podcast aqui odeia brasileiro e adora russo, eu tô com um espinho na garganta com o Islam, cara, que fica fugindo de luta difícil. Eu tô com essa sensação, juro. Da mesma forma que eu achava que o Poatan fugia do Ankalaev, o Islam tá fugindo do Topuria, fugindo de luta difícil, porque eu acho que esse movimento tem a ver com o Islam Makhachev, fundamentalmente. Concorda, Meloto? Sim, e agora mesmo surgiu aí uma foto do Islam junto com o Hunter Campbell, que é o diretor lá de operações da organização. Ele viajou para o Daguestão e tá lá negociando provavelmente com o Islam a próxima luta dele. A questão é, ele foi para lá para forçar o Islam a aceitar o Topuria ou para negociar a subida dele? Então fica essa dúvida no ar. E a palhaçada que virou peso leve, né, cara? Assim, de repente, um lutador deixou de existir no peso leve, chamado Armand Sarukian. Parece que ele morreu. Parece que ele sofreu um acidente de carro e morreu. Ninguém mais fala desse cara. Esse cara é o top contender. Ele tinha luta marcada, teve que sair da luta por problemas de saúde. Ninguém mais fala dele. O Abdelaziz fica procurando uma luta pro Justin Gaethje, pro Islam. Gente tentando. Cara, eu tô com, assim, com certa náusea da condução que o UFC tá dando para algumas categorias, como o peso pesado e o peso leve. Enfim, vocês que sempre foram mais críticos do Dana White do que eu, ando me juntando a vocês. Agora, Barbie, chega mais aqui para sua pergunta capiciosa, que é o seguinte, né? A gente tem o José Aldo neste card, nesse UFC 315, né? O maior peso-pena da história, bravíssimo lutador, e que eu sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que é potencialmente o seu lutador preferido no MMA. Você é fã do José Aldo, diferentemente de mim. Você é fã do José Aldo. E potencialmente o seu lutador preferido da história. Ainda assim, eu vou te fazer esta pergunta. O que falta para Volkanovski, que venceu o José Aldo no auge da idade, com 31 anos, no Rio de Janeiro? O que falta para o Volkanovski, que nocauteou 3 vezes, venceu 3 vezes Max Holloway, que venceu 2 vezes o José Aldo? O que falta para o Volkanovski ser considerado o maior peso-pena de todos os tempos? É só número de defesas que conta, Barbie? Ou tem outras coisas, né, que devem entrar nessa conta? Como confronto direto, qualidade dos adversários e por aí vai. Eu acho essa uma excelente pergunta e é legal eu ter espaço aqui para falar sobre isso, porque todo dia eu entro nessa discussão no Twitter, sabe? Porque tem uma galera que tá muito pronta para desvalorizar o Aldo, falando. Eu vi, inclusive, um tweet, não tem 2 semanas, de um cara falando que na época do José Aldo, o Damage teria sido campeão. Eu fico pra morrer com essas paradas, tá? Eu fico pra morrer. Como você falou, José Aldo... Só uma coisa, Barbie, está implícito na minha pergunta que o José Aldo é o maior peso-pena de todos os tempos ainda. A minha pergunta é o que falta para o Volkanovski passado? Eu vou dizer assim, que para mim é basicamente incontestável que o Aldo é o maior pena da história. Tipo, a galera que tá discutindo, eu acho que eles perdem numa coisa muito importante. Você tá falando aqui, é o número de defesas de cinturões que conta? Não é só isso.
Mas quando existe uma disparidade tão gigantesca em termos de número de defesas como existe entre o Aldo e o Volkanovski, é até difícil para critério secundário. São 9 defesas contra 5, sabe? Praticamente o dobro. Ah, mas o Aldo defendeu no WSC. Beleza, mas o WSC era a maior divisão, era a maior competitividade dos pesos penas na época. Eles só foram absorvidos pelo UFC. A divisão não mudou. Então, eu acho que a gente tem que contar essas defesas também como títulos mundiais, como títulos do mais alto nível possível. E, novamente, são 9 contra 5. E a gente olha as 5 defesas do Volkanovski, que tem ótimos nomes lá, como você bem falou, tem 2 vezes o Max Holloway. A primeira foi tirando o cinturão, então não conta como defesa. Eu até fico pensando nessa coisa, tipo assim, o quanto vale você bater o mesmo cara múltiplas vezes? Porque o Aldo também fez isso. O Aldo pegou o ex-campeão peso leve Frank Edgar e venceu 2 vezes. Isso pra mim deveria contar pra caramba, porque o Frank Edgar chegou, inclusive, a lutar com o próprio Max Holloway. Fez uma luta bacana. O Aldo venceu o Chad Mendes 2 vezes. Já, tipo assim, figurinha repetida. Eu fico pensando quanto que isso tá valorizando o cartel mais. Mas, enfim, são 2 vezes o Max Holloway, zumbi coreano, e aí Rodrigues e Brian Ortega. Eu acho que todos aqui podemos concordar que o Max Holloway, de fato, é um nome absurdo, imenso, gigantesco, como poucos existirão. Mas esses outros 3, eu não acho que as defesas normais do Aldo ficam devendo muito para esses caras, não. Honestamente, não acho. Inclusive, o Aldo defendeu o cinturão contra caras que bateram alguns desses 3. Inclusive, o Aldo bateu o próprio zumbi coreano já, sabe? Então, eu acho que esse nível de competitividade acaba que não fica batendo muito bem. A galera usa muito circunstâncias atuais. Ah, mas o Aldo nunca bateu um ex-campeão. De fato, porque o Aldo era o único. Ele começou o UFC sendo campeão e só quando ele perdeu o cinturão que se teve um ex-campeão peso pena do UFC. Não tem nem o que fazer nesse caso. Ele estava massacrando a competição. Ele não deixou caras chegarem lá tão longe. Ele se tornou campeão quando ele tinha o quê? 23 anos de idade, cara. É uma taxa absurda. Mas como eu falei, eu não acho que é a única coisa que conta. Eu acho que se o Volkanovski defendeu o cinturão dele, sei lá, 2 vezes, pega, sei lá, Jean Silva, pega o Ilia Topuria. Se ele bateu o Ilia Topuria, eu não tenho nem argumento aqui. Eu não tenho como mais defender, tipo, porque é um nível de competição estupidamente absurdo que o Volkanovski vai ter batido. Eu nem acho que ele precisa desse nome, mas para mim ele definitivamente precisa de mais defesas. Como eu falei, aqui a gente tá falando de um número que é quase o dobro de defesas de cinturão. A gente não pode ignorar isso. É literalmente consistência no nível mais alto que faz um lutador ser marcado na história, e é isso que o Aldo teve. Por isso que ele é o maior peso pena da história. Respondido. Vocês, cavaleiros, brutamontes, ousadas desdonzeladas que ficarem bravos com a resposta do Barbie, só coloca na conta que o José é o lutador preferido dele, tá? Então tem esse fator aí passional envolvido na resposta, mas foi uma boa resposta. E bora para Rampado. Zero fator passional, vagabundo! Onde estamos? Bora para Rampazo Reage. Rampazo reage. Rampazo Reage, vou reagir ao comentário do Dart. Olha o que o Dart escreveu. Sobre o Michel Pereira, tô com o capitão. Começo a achar que ele tá na profissão errada. Deveria ser algo como palhaço de rodeio, fazendeiro ou dançarino. Lutador, salvo luta armada, entregada, ele não tem espírito para ser, não. A primeira profissão que citei combina mais com o perfil dele. Faz cambalhotadas, micagens e abraça vacas, tudo a ver. Quis pegar este comentário do Dart aqui para discordar do senhor, cara. Não é assim. Dart, se imagina no lugar do Michel Pereira, cara. Se imagina alguma vez na vida entrando dentro do octagon. Se imagina de verdade. De verdade. Aí você fecha os olhos e fala assim, imagina, cara. Você levando porrada de tudo que é lado, brigando. Não é não é boxe, não é judô, vale tudo. É Mixed Martial Arts. É o terror, cara. Assim, não dá pra gente ir do céu ao inferno porque um lutador perde uma luta. Eu não sei se você apostou dinheiro no cara e perdeu e ficou puto. Eu não sei se você era muito fã do cara e de repente vê ele desmotivado.
numa luta péssima, vindo de 2 derrotas, mas não dá pra gente começar a tratar os lutadores desse jeito. A gente aqui em Três Tapinhas é muito crítico aos lutadores. Ouso dizer que é o podcast, que é o canal do YouTube que menos baba ovo para lutador. Talvez junto com o MMA Pride Brasil. Tanuri e o All-Star, sobretudo o Tanuri, é muito ácido também com lutadores. A gente aqui não baba ovo para lutador, mas não dá para ser passional desse jeito. Perder uma luta não serve mais pra nada, é macaco de circo, não tem que ser lutador. Não é verdade, cara. Olha a carreira do cara. Não é assim que a gente constrói uma boa sociedade e uma boa relação de fãs com membros desse esporte. Esta é a reação do Rampaz ao seu comentário, Dart. Grande abraço, tamo junto. Segue aí com a gente, por favor. E bora falar de UFC 315, porque o Meloto tem coisas para contar pra gente. A primeira delas, Meloto, é o seguinte: que horas começa o card preliminar, ou seja, o evento, e qual a primeira lutinha deste UFC numerado? Bom, o evento está previsto para começar às 19 horas e 30 minutos no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Brad Katona e o Bekzat Almahan. Favorito nas casas de apostas é o Almahan, lutador do Cazaquistão, 1.54 a odd dele. Eu concordo com esse favoritismo. É um lutador que estreou no UFC enfrentando o Manor Magomedov, não pôde mostrar tanto as habilidades que ele possui, mas antes do UFC eu já vinha observando e ele é um lutador decente. Eu acho que ele pode oferecer coisas bacanas no UFC. Vai pegar o Katona, que não me enche os olhos, lutador que veio do The Ultimate Fighter, lutador da casa, né? Esse evento é no Canadá. Concordo com o favoritismo do lutador do Cazaquistão. Acho que o jogo não casa pro Katona. E que horas começa o evento? Repete, por favor. É às 19 horas e 30 minutos. Muito bem. Na sequência, Meloto, a gente tem um brasileiro no octagon, né? Isso, Daniel Santos, Daniel Wildcat, enfrentando o sul-coreano. Oi? Willy Cat. Não é do seu tempo. Thundercats. Oh! Tá. Enfrentando o sul-coreano Yong Ying. Aliás, esse é mais difícil de falar. Jae-yong Yang Lee. É um lutador que vem de derrota. Ele foi nocauteado na última luta pro Raider Amil. Ele vinha numa boa sequência, aí perdeu essa luta. Eu botava fé nele, era um lutador que me empolgava ver as lutas dele, ele tinha uma certa habilidade, mas essa derrota aí mostra que ele não tá ainda preparado pra lutar contra caras do nível, inclusive, eu acredito, do brasileiro. O brasileiro, pra mim, é melhor, mostrou mais coisas dentro do UFC, e embora a odd tá bem parelha, eu vou apostar no brasileiro. Eu acho que o sul-coreano foi uma decepção pra mim na última luta. Um palpite pro campo minado aí, hein? É. E na sequência, Barbie, a gente tem o Bruno Blindado voltando, né? Aliás, outro que vem em uma fase, né? A gente falou pouco, eu falei há pouco aí no Rampazos Reage do Michel Pereira, vai enfrentar o Marc-André Barriot. Dá pra vencer essa luta, hein, Barbie? Então, dá pra vencer demais, inclusive, mas essa luta é aquela coisa que a gente tá tentando prever o nível de decadência desses caras, porque assim, e eu vou ser bem sincero, eu amo o Blindado, eu sempre gostei muito dele como lutador, mas o cara tá com 6 derrotas nas últimas 7 lutas, eu acho que é até muita gentileza do UFC que ele ainda esteja na organização, sabe? Sem querer ser malvado. Do outro lado, a gente tem o Marc-André Barriot, e o caso do Marc-André Barriot também é um caso muito triste, é um cara que simplesmente perdeu a capacidade de tolerar golpes, e o estilo dele era um estilo muito aberto, era um estilo de pressão e volume, de receber um golpe para tentar acertar 2, e agora que ele não aguenta mais receber. Então essa é uma luta de 2 caras que estão em decadência bem franca, que dependiam muito de habilidades físicas que eles não têm mais. É difícil dar um palpite aqui, eu tô indo mais de Barriot porque eu acredito que ele esteja menos detonado nesse aspecto. Ele não tem queixo, um petardo do Blindado com certeza vai mandar ele pra lua, mas o Blindado na última luta, cara, ele mal entrou ali. Sabe, não era nenhuma questão de resistência física, ele não parecia querer lutar. Ele estava desconfortável no octógono, sem saber o que estava acontecendo. Então, eu não consigo botar fé nele para ganhar, não. E na sequência, Menuto, a gente tem o quê? Bom, aqui é um confronto entre pesos meio pesados, o Navarro Sterling contra o Ivan Erslan. O Navarro é um parceiro de treino do Israel Adesanya, um striker perigoso, mas ele mostrou muito, que tá muito cru ainda, na última performance que ele teve, que foi inclusive a estreia dele no UFC.
muitos buracos ainda. É um cara que tá tentando evoluir no wrestling, nessa área ele ainda não é bom. Já o Ivan, eu acho que ele tá um pouco mais pronto pro UFC. Curiosamente, ele é a zebra nas casas de apostas, mas ele me pareceu ter um poder de nocaute um pouco maior. Enfrentou um cara mais duro, que foi o Yukon Telaba, na estreia dele, perdeu na decisão dividida. Então eu vou contra as casas de apostas aqui. Eu acho que o Ivan vai vencer essa luta. Esse é o palpite pro campo minado, né? A gente já sabe aqui que esse é o palpite do Meloto pro campo minado. Vamos descobrir daqui a pouco. E na sequência tem uma luta que tá bem parelha nas odds, que é a Modesta Bukauskas contra o Yun Cutelaba. Eu acho essa uma luta muito interessante. De um lado a gente tem o Ilya Contelabo, que a gente já conhece, tipo assim, é uma besta fera, um cara que anda pra frente, tenta trocar golpes, à torta e à direita, bater pesado, às vezes apanha pra caramba também. Quando ele sente perigo acontecendo, ele vai pra queda, e ele até tem um jogo por cima, assim, bem funcional, tem bom ground and pound, conseguiu uma finalização na última luta, que foi uma coisa muito inesperada. Assim, é um cara que depende muito de queixo, né? É um cara que depende muito dessa fisicalidade dele. Do outro lado, a gente tem o Bukauskas. O Bukauskas é o cara mais, assim, fundamentos do boxe que você vai ver nessa categoria. Ele só lança combinações de 2 golpes, seja jab direto, seja gancho direto. E ele faz a luta inteira, assim, a movimentação jab direto, gancho direto. É uma questão, tipo assim, fundamentos técnicos contra a agressividade e potencial físico que o Cutelaba traz. Eu tô indo de Bukauskas aqui, mas eu acho que as odds dessa luta estão bem na medida mesmo. É uma luta extremamente equilibrada e imprevisível. E você concorda com o favoritismo da Jasmine Jasudavicius contra a Jéssica Andrade, a Batistaca? Eu acho que ela deveria de fato ser favorita, como é, mas eu tô achando esse favoritismo muito absurdo. Inclusive, este aqui vai ser o meu palpite pro campo minado, porque agora é a minha vez de me consagrar, né? Porque assim, claro, é um jogo ruim pra Jéssica, com certeza, mas a Jéssica ainda é estupidamente forte, ela ainda é muito boa, tanto na trocação quanto no chão. Se ela for quedada e controlada no chão, que é o que a galera que faz as odds está esperando acontecer, obviamente é o pior rumo possível para a luta acontecer. Mas assim, eu não acho que ela é tão desnivelada nesse aspecto, sabe? A Jasmine é uma lutadora muito alta, ela é muito longa. Eu não acho que ela vai ter uma facilidade muito grande em simplesmente entrar nas pernas da Jéssica e levar a luta pro chão quando ela quiser. Eu acho que essa é uma luta mais parelha do que as odds indicam, mesmo que eu concorde com o favoritismo da Jadu Davicius, que tá apresentando um jogo, tipo, bem conciso, bem pragmático que ela faz. E fechando o card preliminar, Meloto, a gente tem o quê? O Mike Malone contra o Charles Radke. Aqui é um lutador que me empolgou muito no início dele no UFC, que é o Mike Malone, um canadense que talvez era a esperança do Canadá aí para os próximos anos. Só que ele perdeu de uma forma inacreditável para o Neil Magny. É claro que era o Neil Magny, mas ainda assim, ali para mim era uma luta que ele tinha que vencer e ele fracassou nesse teste. E ao outro lado a gente tem o Charles Radke, que é um cara que é mais voltado ao grappling. Ele agora ficou reconhecido ultimamente por ter perdido para o Carlos Prates, né, por nocaute. Só que na última luta ele se recuperou, vencendo muito bem o Matthew Schumesberger, nocaute no primeiro round. Ou seja, é um cara que está evoluindo também na trocação. Dito isso, eu acho que essa luta é mais parelha do que as odds estão mostrando. Tá em torno de 1.4, 1.40 pro Mike Malone. Eu acho que é mais parelha. Ainda acho que o Mike Malone vence, mas eu acho que ele vai encontrar dificuldade porque o Charlie Radke não é um cara ruim, não. Compartilhe este vídeo com algum colega, por favor. Você que está aí no YouTube, pega o link, né, copia lá, manda para alguém, faz a gente atingir mais pessoas. Se você está assistindo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, que a gente precisa de mais inscritos. A gente ainda é muito pequeno, a gente quer crescer, ajuda a gente. Tá? E vamos agora para o card principal, que está um card de primeira qualidade, né? Que card principal é esse? Que horas ele começa, Meloto? E qual a primeira luta? Que é a luta menos vocal deste card. Desta pra cima é só pedrada. Pois é um card. O evento começa ali, o card principal, né? Às 23 horas. É um card que tá sofrendo, embora a gente tá elogiando, muitas críticas do público, né? Mas eu
concordo com você, é um card que eu gosto das lutas que tem nele. Nossa, eu achei incrível. Como assim? Mas tá recebendo muita crítica. Primeira luta do card principal, Benoit Celini enfrentando o Kyle Prepolek. Aqui é uma luta que foi refeita, né, de última hora. O Kyle substituindo o Joel Álvares, enfrentando de última hora o Benoit Saint-Denis. O Kyle já lutou no UFC já em 2019, já passou pelo evento, perdeu 2 lutas que fez. É um cara que não chama muita atenção, ele perdeu para lutadores de nível bem baixo, tá retornando agora. E, bom, vai pegar uma pedreira, né? O Benoit Saint-Denis é um lutador de elite da categoria dos leves. Eu acho que aqui não tem muito o que dizer, né? O favoritismo é muito grande. Se o Kyle vencer, vai pagar em torno de 9. A odd dele tá bem alta. Então, eu vou abraçar o favoritismo do Benoit Saint-Denis. Eu não conheço tanto o Prepolek assim. A evolução dele eu não acompanhei tanto. Mas, assim, não tem muito o que dizer. O Benoit Saint-Denis é bem favorito aqui. Campo minado sorrindo aí, imagina 9 pontos, todo mundo tem que correr atrás. E aí a gente chega na segunda luta, Meloto, Alexa Grasso, primeira do ranking, contra a brasileira que vem voando, Natália Silva. É uma luta ruim, Meloto? Pelo contrário, aqui tá uma luta entre uma das minhas lutadoras preferidas no UFC, que é a Natália Silva. Eu acho que ela tem nível para ser campeã e a expectativa tá bem alta com ela, né? Porque a Alexa Grasso era campeã anterior, agora que perdeu o cinturão, recém perdeu o cinturão e é zebra contra a Natália. Eu concordo com esse favoritismo pra Natália, embora eu acho que a luta pode ser mais parelha do que tá mostrando, mas eu concordo que a Natália é favorita. Eu acho que ela vence sim. É uma luta que eu acho que o encaixe de jogo não favorece muito a Alexa, porque a Natália é uma striker muito boa. Acho que da categoria, ela pra mim é a que mais me agrada. Barbie, seco pra você, quem leva essa luta entre as meninas? Ó, eu tô indo de Natália Silva. Por favor, senhor. Por favor, Deus do MMA. Este é o momento. Este é o momento. Por quê? Você não gosta da Alexa? Eu gosto da Alexa, mas tipo assim, ela teve 3 lutas contra a Valentina e chegou no final, na última delas, mais despreparada do que na primeira. Foi uma coisa que pra mim foi aterradora, sabe? Ela não corrigiu as falhas, não se atentou aos problemas que ela teve na luta, e isso sim, ao longo de anos dessa rivalidade. Então, pra mim, tem que renovar. Tem que renovar. Infelizmente, o que a Alexa Grasso podia entregar, ela entregou. E não conseguiu repetir o feito nunca mais. Eu quero a Natália Silva lá em cima. Seguindo para a próxima luta, Meloto, a gente tem José Aldo Júnior, para alegria do Barbie, e Ayman Zahabi. É uma luta ruim, ô Meloto? Pelo contrário também, é uma luta que me agrada muito. José Aldo, sem palavras, né? É o ídolo do Barbie, eu também sempre admirei muito. Um lutador super completo em todas as áreas. Tá, obviamente, no fim da carreira, mas ainda tem lenha pra queimar. Tá com 38 anos, venceu o Jonathan Martinez, que era um adversário bem duro, na minha opinião. O Mauro Batista, ele fez luta dura com o Mauro Batista também, que pra mim são lutadores superiores ao Zahabi. O Zahabi, ele teve uma evolução muito grande agora da reta final da carreira dele. Ele tá com 37 anos, um ano a menos do que o José Aldo. Pra quem não sabe, ele perdeu pro Carcassinha na pior época do Carcassinha, quando o Carcassinha era cru, ele foi nocauteado pelo Carcassinha. Então, assim, é um lutador que vem vencendo lutadores que estão em decadência, como o Pedro Munhoz, conseguiu uma vitória importante sobre o Javi Bachará também. Só que o Aldo, pra mim, tá num nível bem superior. Acho que o Aldo vence, não vai ter sustos nessa luta. Tô confiante no Aldo, gente. Tô confiante nele. Assim embaixo, como o Meloto falou, ou tem alguma coisa a acrescentar, Barbie? Pô, minha coisa a acrescentar é que se era pro Aldo voltar, não era pra ele estar pegando essas lutas, enfim. Isso aqui é só pra me matar do coração. Em relação a essa luta, Eu acho que é exatamente o que o Meloto falou, tá enfrentando aí um trocador que é um cara que, tipo, ele tem um certo poder de nocaute, mas no geral é um cara mais técnico, que por algum motivo entrou na melhor fase da carreira super tarde. Mas eu acho que o Aldo é um trocador melhor, acho que ele é mais atlético, acho que ele é mais rápido, acho que ele se defende melhor. Eu ficaria bem surpreso de ver o Aldo perdendo essa luta. O Zahabi não tem o jogo aqui. e aí, Meloto, a gente chega no Come Event, Valentina Shevchenko versus Manon Fiorot. É uma luta ruim, Meloto? Eu sempre vou negar, cara. Qualquer luta pra mim é boa. Por quê? Por que esses caras estão falando que o card principal tá ruim?
É porque a galera não se empolga com E galera, quem que foi Belal Muhammad. nomes? Eu quero nomes. As vendas de ingressos, o evento não vendeu metade ainda dos ingressos. O público canadense não tá comprando esse evento. O público brasileiro, aí eu vou falar pela minha bolha, né? Eu fiz uma enquete lá no meu perfil lá. A maioria criticando, sim, 90%. Então, eu gosto do evento, do card, as lutas me empolgam. Só que o público é o público, né, cara? Então, Vocês da bolha do Meloto que estão aqui ouvindo Três Tapinhas, vocês estão malucos, cara. Vocês enlouqueceram. Esse card principal tá muito bom. Olha essa luta, Valentino Shevchenko versus Manon Fiorot. Quero começar com Barbie, rapidão, Barbie. Quem é favorito e por quê? Favorita. Eu acho que as odds estão corretas, eu acho que a Manon Fiorot entra com certo favoritismo nessa luta, e tipo assim, eu falo isso aqui meio que entrando na contradição, porque eu sempre falei que em uma eventual luta da Valentina contra a Fiorot, seria a luta que a Valentina poderia vencer em termos de grappling, mas eu acho que desde então a gente tá vendo que a Valentina tá perdendo muito em termos de reflexos, em termos da velocidade dela, tá enfrentando uma oponente que é muito maior, mais forte, que na última luta enfrentou uma wrestler prodigiosa e nem deixou o clinch acontecer, sabe? Eu tenho muitas ressalvas a respeito da Fiorot, mas até o momento ela vem vencendo e, na minha opinião, ela vem impressionando também. Então eu tô palpitando na Fiorot pra essa luta, sim. Aqui jaz uma luta em que a minha torcida é imensa, gigantesca. Talvez seja a luta que eu mais vá torcer. Pra quem? Não sei. Ô, Meloto, e aí? Quem que leva essa luta? eu tô com o Barbie também, Manon Fiorot. A gente já fez alguns episódios antes falando sobre essa luta aqui. Continuo com a mesma opinião. A Fiorot, ela é um pouco mais jovem, tá no auge da carreira. A Valentina Shevchenko, embora esteja com 37 anos, né? Eu vou me pegar na idade. Ela já mostra sinais de decadência ainda. Ela está no auge em termos de conquista, ela tá com um cinturão, né? Mas ela já não é mais a mesma. Eu vi que ela, na minha opinião, ela já desacelerou um pouco com as lutas que ela fez com a Tayla Santos, com a Alexa Grasso ali. Ela me decepcionou um pouco. Então eu vou na Fiorot também. A odd tá a favor dela, tá 1.6. Até me surpreendeu, achei que ia ser um pouco mais parelho. Mas é isso aí, eu tô com ela também. Eu acho uma luta imprevisível, difícil de palpitar. Fico sempre muito receoso de palpitar contra a Valentina. Ela é muito regular, né? É muito eficiente, muito bom em todas as áreas. Mas meu coração estará com a francesa. Vamos lá, Chorou, por favor, por favor. E chegamos na luta principal. Luta principal do UFC 315. Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena. Barbie, chega mais, porque agora a análise é um pouco mais aprofundada. Vamos falar primeiro sobre o Belal Muhammad, o campeão, que eu já tô torcendo agora para ele perder, com essa palhaçada dele subir para peso médio. Mas aí seria o sonho do Islam também, né? Isso é muito maluco, né? Porque o Islam Makhachev, que não sobe para não lutar com um amigo, quer que o amigo perca. Mas enfim, quem é este Belal Muhammad? Vai entrar com grappling do início ao fim? O que vai acontecer? Qual é o jogo do Belal para vencer o Della Maddalena, capitão? Inclusive, esse negócio de amizade, pra mim, o único amigo que teve no MMA foi o Merab Dvalishvili, que ele era o próximo a disputar o cinturão, e quando o Sterling perdeu, ele falou, não, dá a revanche pro Sterling, deixa eu disputar o cinturão depois. Isso que é amigo de verdade, viu? O resto é parceiro, colega, conhecido. Bem, enfim, vamos falar aqui do Belal Muhammad. Como você falou, o campeão que inclusive vem desempenhando assim, cada vez melhor. A última luta dele foi tranquilamente a melhor performance que ele teve no UFC. Um 48-47 que engana. Quando você olha essa luta, você acha que foi uma luta disputada, quando na verdade o Belal estava na frente o tempo inteiro. O tempo todo na luta, colocando pressão, trabalhando com volume, sequência de golpes, pressionando na grade, utilizando muito bem o wrestling, se defendendo bem dos golpes, deixando o Edwards desconfortável o tempo todo. E o Belal é um cara que utiliza muito bem
é isso como arma, sabe? Ele utiliza o gás infinito que ele tem, o fato dele ser um cara muito forte, dele ter uma resistência física muito grande, utiliza muito bem essas coisas. Porque ele só anda pra frente, se tomar golpe, tomou, e ele não é um cara muito apto defensivamente, ele é mais um cara, tipo, vou receber alguns golpes, mas eu vou entrar com mais golpes do que meu adversário. Tem uma defesa de quedas prodigiosamente boa, tem uma base no wrestling extremamente forte. Por cima, ele é um cara com um bom grappling, não é algo que se destaca muito, mas se ele enfrenta oponentes que não estão no nível, ele consegue finalizações, passagens, ground and pound muito fácil, e ele domina a posição muitíssimo bem. A última luta dele contra o Vicente Luque foi uma prova disso, conseguiu várias quedas, conseguiu domínio no solo sem grandes problemas. É um cara que não tem o menor problema em fazer 5 rounds. Eu vou dizer, inclusive, que eu acho que o auge dele veio muito porque os 5 rounds aconteceram, sabe? Porque, claro, ele ainda assim tá dominando as lutas que ele faz, mas o fato dele poder estender e colocar o gás dele, o card dele para jogo, é um diferencial. Eu acho realmente que seja um diferencial para ele. Eu acho que a gente está vendo o melhor do Belal Muhammad agora. O jogo dele não mudou muito desde que ele estreou no UFC. Sempre foi a mesma coisa, só que agora ele está implementando esse tipo de coisa melhor, sabe? Ele está sendo mais estratégico a respeito dos pontos fortes e fracos dele, chutando melhor. Isso é uma coisa que ele adicionou bem no jogo dele, mesclando mais o jogo. Isso ele sempre fez. Ele só tá fazendo melhor, com mais qualidade. Eu acho que é isso. O jogo dele não é como se ele tivesse adicionado alguma coisa subitamente, tudo começou a dar certo. Não, ele se elevou como lutador, e na minha opinião continua se elevando. Eu achava a luta contra o Edwards assim, era aquela coisa de pressentimento. Eu achava que o Edwards ia passar o caminhão nele. Sim, mas eu tava assim, bicho, mas o jogo desse cara é tão chato, porque eu já vi tantas vezes esse cara ser quase nocauteado e voltar pra ganhar o terceiro round, sabe? Eu achei ele um jogo extremamente chato de se lidar. Defende quedas muito bem, resiste muito a golpes, cardio infinito, volume infinito, queda também muito bem, mescla as ações muitíssimo bem. É um cara extremamente chato de se lidar. Entendi, Barbie. Entendi, entendemos. Agora, do outro lado, vai estar o Jack Della Maddalena, que vai ter que lidar com esse cara chato, mas quais são os talentos, as valências do Jack Della Maddalena para ele conseguir sair com a vitória? Pode surpreender, Barbie? Primeiro assim, você entende que ele realmente é zebra, que ele realmente é o azarão, e como que você imagina o Jack Della Maddalena desenvolvendo o jogo dele nessa luta com o Belal? O Jack, eu concordo que ele é o azarão por essa luta. Eu acho que faz perfeito sentido. Ele tá enfrentando um cara que é basicamente indestrutível, que vai buscar mesclar o jogo, e até o momento quem mesclou o jogo contra o Jack fez, no mínimo, uma luta duríssima com ele, sabe? A última luta dele, que foi contra o Durinho, a gente já sabe que o Durinho já não tá mais na melhor das fases, mas o Durinho fez um trabalho muitíssimo bem feito, de colocar a luta para baixo, mesclando com trocação, mesclando com cotoveladas, punindo as entradas do Jack. Acabou sendo nocauteado no final em uma luta que, na minha opinião, ele estava ganhando tranquilamente na pontuação. Essa coisa que pesa muito contra o Jack é que a gente tinha uma certa expectativa do nível que ele apresentaria o wrestling dele, e até o momento essa expectativa não foi realizada. Muito pelo contrário, o que a gente viu dele faz a gente suspeitar mais, porque ele pega esses caras, tipo, a galera gosta muito de falar dessa luta contra o Basil Rafez, a decisão dividida que aconteceu em 2023. Eu acho que foi uma performance podre, mas eu não achei que foi tão terrível assim, sabe? Mas a questão de ser um estreante, um cara que não deveria estar nesse nível, pesa muito. O Durinho, obviamente, deveria estar nesse nível, mas ainda assim se esperava uma performance melhor, uma performance mais dominante por parte do Jack Della Maddalena, que simplesmente não aconteceu. O que o Jack traz é um boxe extremamente alinhado. Ele não é um cara que vai boxear no sentido mais puro da palavra, tipo assim, vou espetar meu adversário com 3 jabs, sair da distância, controlar as ações. Não, ele é um cara de combinações. Ele tem um jab muito bem variado e muito potente também, consegue causar dano com o jab, mas ele utiliza o jab para preparar outros golpes, os diretos dele, os ganchos no corpo. É um lutador de combinação mesmo, sabe? Ele tá melhorando muito defensivamente também na parte da trocação. Na luta contra o Kevin Holland, ele foi capaz de defender a esmagadora maioria dos chutes, trabalhou muito bem em momentos, assim,
explosivos. A decisão foi dividida, eu não concordei, eu achei que o resultado foi muito óbvio, quem venceu aquela luta. E é isso que o Jack tá trazendo. Ele também é um cara muito novo. A gente olha aquela cara de estragado que ele tem, com o nariz completamente quebrado, e pensa que não, mas ele tem só 28 anos de idade. Ele tá entrando no que seria o auge físico do atleta agora, sabe? E é engraçado, porque ele parece estar no auge desde que estreou no evento. Já é um cara muito forte fisicamente, é um cara com muito cardio também. Ele se mostrou até o momento capaz no chão. O problema, e esse aqui, eu já vou dizer que esse é o problema. Que o problema do Jack é que toda vez que o adversário tentou entrar em queda, mesmo que o Jack tenha defendido a queda, ainda assim ele foi forçado a uma interação de wrestling. Então é interessante que a gente está falando aqui do José Aldo, e o José Aldo era o rei de não deixar essas paradas acontecerem. O adversário entrava na queda, o José Aldo não só defendia, mas ele eliminava a entrada. Em 3 segundos, o adversário não estava mais segurando a perna dele. É muito doido que atualmente o Aldo só perca lutas justamente por não conseguir fazer isso. Mas no auge, o que o Aldo fazia era isso. O adversário pegava a perna dele, ele tirava a perna na mesma hora. E o Jack não consegue fazer isso. O adversário pega a perna dele, é uma longa interação de clinch que o Jack muitas vezes ganha. Mas ele tá perdendo tempo ali, ele tá perdendo cardio, e você pegar um cara que tem esse tipo de jogo, complica bastante para ele. E o encaixe, Barbie? O Jack Della Maddalena não vai ver a cor da bola contra o Carrapato Belal. O que vai acontecer nessa luta? Como que você vislumbra ela acontecendo e quem sai com o braço erguido? E de que maneira? Eu vou ser sincero aqui com você. Eu tô com uma sensação, sabe? Não tenho muito argumento lógico. Eu tô com uma sensação. É aquela coisa que os deuses estão semeando aqui a dúvida na minha cabeça. Porque eu tenho a impressão, e pode ser uma impressão muito errônea aqui, que o Belal tá vendo essa luta como favas contadas. O que é muito doido, né? Porque o Belal era o cara das favas contadas na última luta que ele fez também. O Belal vai fazer o que ele sempre faz. Ele é um lutador de plano A. O plano B dele é quando o adversário tá buscando muito a queda, e ele tem que se defender a respeito disso. Mas o Belal não é um cara que vai andar para trás e tentar contragolpear. Ele é um cara que vai colocar pressão, trabalhar volume de golpes, colocar a luta para baixo. Infelizmente, o Jack é muito vulnerável a esse tipo de jogo, sabe? Mesmo que ele consiga se levantar, mesmo que ele consiga acertar os seus golpes, é o tipo de jogo que ele não consegue defender de uma forma satisfatória, não consegue defender de uma forma a ganhar rounds. Mas, isso aqui é um grande mas, ele também é um cara que sabe boxear muitíssimo bem na média e na curta distância. Então, o que eu fico pensando é que vai ser mais complicado do que o normal pro Belal de simplesmente encurralar ele sem ter que se jogar numa queda. Se o Belal tentar fazer o que ele fez contra o Leon Edwards, eu acho que ele vai encontrar mais resistência, um cara mais disposto a estar trocando golpes na média para curta, mais disposto a estar tomando um para acertar um. E o Jack vai trabalhar golpes no corpo, ele vai trabalhar chutes baixos, ele vai ser defensivamente consciente, mesmo que ele não seja o cara mais defensivo de todo o planeta. Eu acho que para esse tipo de luta, ele nem pode ser. Ele tem que fazer o Belal respeitar o poder ali. Ele tem que fazer o Belal sentir que, eu não posso encurtar de qualquer jeito, sabe? Mas, o grande problema dessa luta, e eu vou dizer que o meu palpite aqui é absolutamente não racional. E porque o palpite racional tem que ir no Belal Muhammad. E o meu não tá indo por motivos que eu não consigo explicar. É Deus. É Deus. Mas o negócio do palpite racional aqui é porque, o que eu falei, a gente já viu outros lutadores, como o Durinho, como o Basil, fazerem um jogo que, mesmo que não fosse o jogo do Belal, é um jogo que traz muitas similaridades, que mostra coisas que complicam o Jack Della Maddalena, que o Belal também faz, que ele fez na última luta e que ele vai continuar fazendo. Eu não tenho nenhum motivo para acreditar que o Belal vai subitamente estar destreinado, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que ele vai subitamente morrer no gás. E o palpite racional tem que seguir esse caminho. Você querer ver algo nas lutas do Jack Della Maddalena que ele ainda não mostrou é fruto da imaginação. E aí vem o fruto da minha imaginação, porque eu estou sentindo que esse cara vai vir mais preparado. E porque eu tenho que acreditar nisso, sabe? Ele chegou no... Fala pra mim. Você imagina, quando se diz mais preparado, você imagina ele conseguindo neutralizar as quedas e vencendo rounds? Eu imagino isso.
Eu tenho que acreditar que esse cara tomou sustos suficientes nas últimas 3 lutas para entender que ele tem que fazer as interações de grappling serem as mais limitadas possível. Especialmente porque ele tá lutando numa categoria que tem um monte de grappling no topo da divisão, sabe? Beleza, pode não ser o Belal Muhammad, mas você vai pegar o Shavkat Rakhmonov, você tem que impedir o clinch de acontecer. Você não pode ficar entrando no clinch e ganhando as interações, sabe? Você não pode ficar se deixando ser amarrado na grade. Foi o que o Ian Gary fez. E ele perdeu a luta. Então eu tenho que imaginar que esse cara pegou esse último ano e utilizou para tratar exatamente disso. Eu ficaria extremamente decepcionado de ver o Jack Della Maddalena entrando no auge da carreira dele, chegar lá no octógono e cometer exatamente os mesmos erros que ele cometeu na última luta. Eu não tô falando nem que são coisas extremamente recorrentes, elas aconteceram agora e eu preciso que ele trate delas agora. O jogo é parecido, mas eu tô com a sensação, é isso aqui, é só sensação mesmo, né? Que vai ser uma luta bem mais dura do que a expectativa, muito por conta dessa disposição do Jack Della Maddalena de trocar na média distância, que vai deixar o Belal desconfortável a simplesmente entrar nas pernas dele. E o meu palpite aqui, puramente na emoção, Jack Della Maddalena. Por Por essa aqui é difícil. Eu quero dizer nocaute, mas eu não acho que o Belal seja um cara nocauteável, então eu vou dizer por decisão. Meloto, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente vai embarcar desse maluco no palpitão do canal Contragolpe e ir de Jack Della Maddalena por decisão? Cara, eu não vou, tá? Mas assim, com dor no coração, porque eu gosto muito do Jack Della Maddalena, eu sou um grande entusiasta dele, enquanto as pessoas criticam, dizem que ele é bagre, enfim, tem aquelas coisas de adjetivo de brasileiro aí. Eu não comprei essa coisa de que ele não é tudo isso. Eu acho que ele é tudo isso sim, mas o Belal Muhammad tá num nível difícil de ganhar desse cara, velho. Ele atingiu um nível. É difícil de ganhar do Belal Muhammad. Então eu vou contra o Barbie, meu palpite no Belal Muhammad por decisão. E eu vou te dizer que eu entendo essa intuição do Barbie, assim, eu acho que vai ser uma luta muito mais parelha do que as pessoas estão imaginando. Ainda que o Belal vença, eu acho que vai ser uma luta mais difícil para o Belal do que foi o Leon Edwards, por exemplo. Exatamente. Vai ser uma guerra. Mas eu vou decidir nas próximas horas aí se eu vou com o Barbie ou com o Meloto nessa. Estou em cima do muro e concordo, inclusive o próprio Barbie concorda, né, com o favoritismo que se apresenta ao Belal nessa luta por conta do jogo, né? Então vamos seguir aqui no UFC 315 para aquele momento em que um fofoqueiro de plantão vem contar alguma coisa sobre o evento. Neste caso, o UFC 315, quais são as notícias, Meloto, sobre o evento, sobre algum lutador? Por favor, conta, Meloto. Ó, a fofoquinha de hoje vai trazer aqui elementos para deixar a gente ainda com mais vontade de ver as lutas. Um dos elementos aí é sobre a luta da Valentina contra a Manon Fiorot. A Manon Fiorot provocou a Valentina nas redes sociais, dizendo que iria mandar a lutadora kirguiz para aposentadoria e aposentar a Valentina nesse sábado com uma vitória. E a Valentina, que não é muito de entrar em trash talk, essas coisas todas, respondeu à altura com uma proposta, que é a seguinte: se você ganhar de mim, beleza, vou me aposentar. Mas se eu ganhar de você, você vai se aposentar, então. Fechado? A francesa foi lá e aceitou o trato. Online, né? Aceitou a proposta da Valentina, né? O contra-ataque da lutadora Valentina. E agora fica a dúvida, né? Se a Valentina ganhar, a Manon vai cumprir essa promessa, né? Vamos aguardar. Agora um outro elemento para outra luta. José Aldo e o Al-Yaman Zahabi, né, que é irmão do aquele treinador Firas Zahabi, né, que foi mundialmente aí campeão como treinador. E o que vai acontecer nessa luta de interessante? Georges St-Pierre vai estar no corner do Zahabi, vai estar lá. Ele tá saindo de certa forma, saindo da aposentadoria para trabalhar, tá trabalhando no camp, né, no camp do lutador do Canadá,
e vai estar lá para ser o adversário, entre aspas, do José Aldo também, né? No corner ali. O que vai apimentar um pouco essa luta, trazer um pouco de nostalgia, né, para esse combate. E é mais uma notícia interessante aí que eu trouxe pro evento do próximo sábado. Não vai ser muitas, porque senão a gente vai ficar até amanhã, né? Pergunta aleatória do nada aqui. Meloto, se você tivesse que escolher uma dessas duas lutas para assistir, Khabib Nurmagomedov e Georges St-Pierre voltando da aposentadoria, fazendo um campo incompleto e fazendo uma luta, ou Tom Aspinall versus John Jones? Qual das duas lutas você escolheria? Tom Aspinall e John Jones pela importância. O legado que pode representar pro John Jones, para mim, é mais importante. São lutadores que estão competindo hoje também, né? Então, tem isso também. Campo minado. E bora pro campo virado. Olha o que aconteceu, hein? Olha o que aconteceu. Eu tô rindo porque, cara, Rampazzo, né? Eu fui na bola de segurança, pagando 1,30 o Bonico, vencendo o Renier de Ritter e errei. Fui jogar fácil, deixa eu começar facinho, pontuar um pouquinho, tudo, e errei. Errei. Né? O Meloto, que tá zerado que nem eu, pelo menos arriscou. Foi Stevens pagando 5 vezes, em 5.0. Né? Não deu para ele contra o Mason Jones. Eu morri como um kamikaze, né? Tentei. Claro, e o Barbie, que também foi numa bola de segurança, ok, né? Mas a dele bateu. Montel Jackson. Senhor, o Brabo tem nome e o nome dele é Seu Capitão Carisma. Eu quero dizer o seguinte: vocês não sabem, mas eu fiz um pacto com as entidades aqui para não pontuar neste começo de campo minado, para dar um pouco de chance para vocês. Ah, Isso. Então, agora eu vou errar de novo também. Para ver se vocês conseguem se distanciar um pouco. Porque ficou chato, cara. O primeiro ano ficou chato. Eu ganhei com muita antecedência. Ficou. Sério, tem uma hora que eu fiquei sem graça. Falei, pô, só eu acerto, cara. Tá chato isso. Então, assim, para dar um pouco de graça aqui, eu vou errar nesse começo aqui, tá bom? Vocês pontuem, por favor, né? E depois a brincadeira fica legal. Quando eu jogava sinuca, e eu jogava bem, eu pegava uns pangaré assim que nem o Barbie, eu dava 20 pontos de frente, entendeu? Pra ter graça o jogo. É isso. sabe o que tá me lembrando? Aquele lutador que tá perdendo a luta, apanhando, e começa a brincar, dizer assim, bate mais, vai, bate mais. Eu estou fazendo jus à máxima deste podcast, que é o menos humilde da internet brasileira. Humildade não tem vez aqui. Essa é a pegada. Agora, e aí? E as odds e as apostas deste campo minado? Quais são? Começando por você, Barbie. Vai do quê? Meu campo minado tá indo na Jéssica Andrade. Agora que eu já tenho a liderança aqui, eu vou arriscar um pouco mais. Vamos ver se eu consigo acumular uns pontos e deixar esses patos ainda mais pra trás. Quanto que tá a odd? Alguém tem um site aberto aí? Eu tenho. Tá, coloca aí na nossa contagem. A Jéssica tá pagando 3.0. 3.0 pro Seu Capitão. E eu estou indo, vejam só, diz o José Aldo Júnior pagando 1,44. Meloto, você. Eu vou de Ivan Erslan, pagando 3.10 contra o Navarro Sterling. Todo mundo saidinho, hein? Meloto quer terminar o ano no zero. Ô, seu safado, eu vou ganhar de você nisso aí, não vem com essa. Vem pra cima, irmão. Mas vem com calma. Mas vem com calma. Eu vou contar pra vocês que eu me cocei pra não ir de Alexa Grasso. Pagando 2,50. Estão tirando essa menina pra nada, cara, vocês vão ver. Mas ok. Eu não tô com toda essa certeza, não. E bora para aquele quadro que muitos de vocês ficam esperando aqui, eu sei, o baú do Meloto. Agora virou. Tem uma outra odd rolando aqui, Meloto. Vai ser baú do Meloto com lista? Vai ser baú do Meloto com introspecção em história? Conta, Meloto. O que vem nesse baú? Abra a arca do saber aí. Bom, o baú do Meloto dessa semana
vai trazer aqui um pouco da história do Belal Muhammad, pra gente entender um pouco mais sobre ele, sobre a vida dele, né, antes dele começar a lutar. Ele que é filho de pais palestinos, né, que foram para os Estados Unidos quando ele era pequeno. Aliás, ele já nasceu, né, o Belal Muhammad já nasceu nos Estados Unidos, em Chicago, numa região ali que é conhecida como a Little Palestine, onde o pessoal ali, todo mundo fala árabe mesmo, né? Você não vê gente falando inglês ali naquela parte de Chicago. Ele é um filho caçula de imigrantes, né? E, bom, ele desde cedo viu, né, os pais dele ralando muito ali, muito trabalho, já aprendeu desde cedo que era muito necessário isso, que o trabalho duro, a família, a fé, tudo isso aí vinha sempre em primeiro lugar, e foi essa base que o fez buscar muito mais do que só um diploma. Ou seja, quando ele começou na faculdade, ele não foi só. Ele se interessou não só pelo diploma, mas também pelo wrestling, que foi uma coisa que tinha lá, né, que tem nas universidades dos Estados Unidos, onde ele fez a faculdade de advocacia, era o direito, né, ele quis ser advogado, e quando ele começou a descobrir o wrestling ali, ele trocou basicamente a faculdade, a profissão dele, pelo wrestling. Ele conheceu o lutador, ex-lutador, né, do UFC, o Lewis Taylor, que foi o grande professor dele no início da carreira dele, e aí ele fez um trato com a família dele para essa questão aí do wrestling. Ele falou o seguinte, que daí ele já tinha até conhecido o MMA também, ele já estava envolvido com o MMA. Se eu vencer, se eu continuar vencendo as minhas lutas, né, ele chegou para os pais deles, eu vou continuar lutando MMA. Se eu perder, eu volto para advocacia, eu volto para ser advogado. E adivinha o que aconteceu? Ele só somou vitórias, continuou, né, lutando e vencendo, e nunca mais voltou a exercer a carreira dele de advogado. Ele foi perder só quando entrou no UFC, né, depois já de um tempo, só que aí já era tarde, já tinha ido muito bem, e bom, mas claro, né, nem só de vitória se faz um lutador, né, ele também sofreu muito preconceito para até chegar no UFC. Ele, por ter essas origens da Palestina, tinha muito promotor ali que não queria casar lutas para ele, que olhava ele com, né, com olhos tortos mesmo, porque no olhar desses promotores, o Belal misturava muito a questão da política com o esporte, e aí por isso que eles tinham essa ressalva com ele. Ou seja, isso atrasou mais ainda essa questão aí do Belal ir bem na carreira no MMA, espantava patrocinadores, enfim, era um problema que o Belal teve que enfrentar no início da jornada dele, mas também conseguiu superar isso. E, bom, quando aí agora já depois de um tempo, né, quando ele começou a se dar bem no UFC, ele teve um momento que chamou muita atenção, né, com esse conflito aí em Gaza, né, Palestina e Israel, que no meio do conflito ali em 2023 foi isso, ele trouxe para os Estados Unidos um pai e um filho feridos num bombardeio que rolou lá. Pagou passagem, custou tratamento, enfim, vaga no hospital ali, deu um jeito dele, e isso mostrou uma empatia, uma coisa assim, muito legal de se ver, né, de um lutador que tá bastante preocupado com essas questões também, e tá aí levantando a bandeira da Palestina no evento, né? Ele vai utilizar e receber o aval do UFC para fazer isso agora no sábado. E assim, para fechar, né, com chave de ouro aí, tem a questão do Ramadã também, que ele pratica muito, né? Ele até diz que isso aí fortalece ele mais ainda como lutador, enquanto muitos outros lutadores não gostam de treinar nesse período, o Belal é um dos caras que se sente melhor, inclusive, quando tem que treinar nesse período de Ramadã. Com a luta contra o Vicente Luque, que ele venceu, ele lutou em período de Ramadã, venceu muito bem e mostrou ali que isso não é um grande problema para ele. E é isso, galera. Foi para mostrar um pouco da vida do Belal Muhammad, desse campeão aí que o pessoal não gosta muito, talvez, né? Mas tem suas valências, tem seus pontos fortes, suas qualidades, e aqui eu trouxe algo mais também, além só do que ele faz dentro do octógono, sobre a vida dele também. Excelente, Meloto. Muito bom, muito boa história. Excelente baú. É sempre um prazer escutar e aprender mais, né, com esse quadro, muito bacana mesmo. E vamos empacotar esta edição de Três Tapinhas agora com
o tapinhas de despedida, né? Em quem e de que maneira, né, que esse tapa vai chegar? Vamos descobrir. Bom, depende de despedida. Eu vou pedir para você, meu, chegar primeiro. Chega mais. Diga se você vai dar um tapinha nas costas ou se você vai dar um tapinha na cara. O que você quer fazer? Bom, o meu tapa ele vai nas costas Arregou. do Nobuyuki Sakakibara. Pra quem não sabe, ele é o atual presidente, atual CEO do Rising, evento de lutas do Japão, principal evento de lutas no Japão hoje em dia. Foi o ex-presidente do Pride também. Eu vou dar um tapa nas costas dele porque eu tô impressionado com o sucesso que o Rising está tendo no Japão. Nesse último final de semana agora rolou um evento lá, 42 mil pessoas estiveram presentes, está engajando o público japonês. Pra quem não sabe, eu sempre fui um grande fã do Pride. Pra mim foi o grande evento que me fez começar a gostar de MMA. Talvez se eu não tivesse assistido o Pride, se fosse o UFC ali, eu não ia talvez me interessar tanto, assim, a querer conhecer. Então, assim, eu tenho um pouco de nostalgia é muito grande e o Rising está me empolgando. Eu vi as lutas que ocorreram nesse sábado, lutas de bom nível, japoneses promissores, caras que podem chegar no UFC um dia. E o meu tapa também vai por conta dessa liberação que o Rising está tendo com as suas estrelas. Se algum cara de lá quer se testar no UFC, o Rising libera, tá tudo certo. E eu tô gostando muito da forma como eles estão conduzindo as coisas lá. Só tem a crescer cada vez mais. Torço pelo sucesso deles. E fica meus parabéns aí pro Sakakibara por ter contrariado até as expectativas, porque muita gente não botava muita fé de um evento japonês crescer, tanto como o Rising tá crescendo e tá crescendo. Eu vou dizer que até dá um frescor, né? Porque o que tá acontecendo muito no UFC é que eles estão tentando fazer o esporte se tornar cada vez mais uniforme, né? E, inclusive saiu notícia essa semana que eles estão querendo contratar uma banda para compor todas as músicas que vão entrar, que os lutadores vão usar na entrada. E eu fico pensando, pô, eles estão tirando até o direito do lutador de escolher a música dele. Porque eles estão querendo economizar, tá tornando o produto cada vez mais monotemático, enquanto isso o Rising tá tentando se destacar, tá promovendo o entretenimento mesmo. Muito bom, Barbie. Aproveita que você está com o microfone aberto aí. Qual que é o teu tapinha de despedida, meu amigo? O meu tapa de despedida, aqui eu tenho que tirar os óculos para olhar nos olhos, mas não dessa vez não de vocês, meus queridos soldados, mas dos meus companheiros de podcast aqui. Porque o meu tapa de despedida vai nas costas de você, Rampaz. Arregou. Porque em 2023, cara, a gente tava fazendo os Oscars do MMA e a gente foi dar o prêmio Revelação do Ano. Quem ganhou o prêmio Revelação do Ano de 2023 pelo podcast Três Tapinhas? Foi justamente o Bonical. E quem foi a única pessoa que discordou disso? Quem foi? Foi o homem, a lenda, Fabiano Rampaz. Uma salva de palmas, assim, tapas nas costas, porque ele falou, e eu vou cotar aqui, Diego Lopes. E ele falou, Diego Lopes, tipo, ele se projetou na atmosfera do MMA, já tá dentro dos rankings, e vocês estão indo de Bonical, e eu e o Meloto fomos de Bonical. E eu acho até que os nossos argumentos eram bem fundamentados, mas o tempo provou. O tempo provou quem estava certo. Diego Lopes fez uma lutaça pelo título dos pesos penas, enquanto Bonical foi derrotado para um cara que, assim, respeita muito o René de Ridder, mas a luta não poderia ter acontecido daquele jeito se a nossa expectativa com o Bonical fosse mesmo próxima da realidade. Um tapa nas costas do Rampazzo, ele viu o que eu não vi. Barbie, obrigado pelo tapas nas costas e pelo reconhecimento, mas deixa eu devolver com uma pergunta rapidinha para vocês dois. Vocês acham que o Bonical, que essa derrota aterra a crença que vocês tinham nele? Ou que ele pode voltar mais forte? Como que vocês enxergam o futuro desse lutador? Eu acho que ele pode voltar mais forte, sim, com toda certeza, mas o hype dele já vinha caindo. Era uma inatividade meio inexplicável, sabe? É impressionante, porque o Diego Lopes surgiu como um cometa. Ele nunca parou. Ele nunca olhou para trás. O Bonical olhou para trás 40 vezes, sabe? Tava nessa luta entrando novamente, sendo estupidamente favorito. E a questão é que se você é estupidamente favorito em todas as suas lutas, ou uma de duas coisas, ou você não tá subindo o nível direito,
ou você é bom pra caramba, igual o Chimaev é. O Bonical, a gente não sabia em qual delas se encaixava. Sabe, ele chegou para essa luta estupidamente favorito, como o Ambato falou, um dos maiores do evento. Então, eu não tenho como ter a mesma expectativa. A gente não tá falando de um cara de 21 anos. Ele tem 29 anos, ele é mais velho do que o Jack Della Maddalena. Sabe, ele ainda tem muita lenha para queimar, pode ser que ele volte, mas o cara no sábado entrou, foi dominado no chão, foi dominado em pé, se mostrou muito incomodado com o fato de estar tomando um atraso ali do octógono. Então, todos esses sinais aqui, tipo, é muita coisa que ele tem que fazer, sabe? Pra chegar ao nível de hype que eu tinha em cima dele. É muita coisa mesmo. O que eu sempre dizer é que esse cara, ele chegou no MMA muito grande, com a expectativa lá em cima, com 26 anos, mas agora, cara, com 29, eu não tinha parado pra pensar, 29 anos já é uma idadezinha ali que ou vai ou racha, tem que começar a mostrar serviço agora, meu filho. Começou guitarrista, vai, continua. E essa inatividade, inclusive, mostra que talvez ele tinha uma certa desconfiança nele mesmo, que ele mesmo não acreditava tanto. Por que ele ficou tanto tempo sem lutar assim, se ele não tinha lesão? Né? Sinal que talvez ele não tinha ainda muita confiança para talvez competir. Então, assim, eu tô muito decepcionado, eu acho que cara, eu não gosto de selar o futuro dos atletas. Eu até discordei de algumas pessoas que disseram, esse cara vai se aposentar cedo, igual a Ronda Rousey. Também acho que não é pra tanto, mas eu acho que ele não vai conseguir ser campeão, não vai conseguir entrar no top 5, vai ser muito aquém do que se esperava lá atrás. Ok, entendi, faz sentido a análise que vocês fizeram aí. E o meu tapinha de despedida vai nas costas de você que chegou até aqui, ao final deste programa, e que já deu seu like ou seu dislike, não tem problema, você chegou até aqui com a gente, isso é muito importante. E nas costas de você que não era inscrito e se inscreveu. Cara, se inscreveu hoje no nosso podcast, obrigado. Esse tapinha vai nas suas costas e toda quinta-feira, 3 tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira está aqui, não falha com vocês. Então, espere mais 7 dias, vamos acompanhar esse evento que tá supimpa. Comentem aqui, espalhem este conteúdo, mandem este vídeo para outras pessoas. E quinta-feira que vem a gente se encontra aqui mais uma vez, ok? Um grande beijo, um grande abraço a todos, até! Três tapinhas.